O Flash apareceu no apartamento do Saitama e fez uma proposta muito ousada pro careca de capa. E além disso, o Sonic finalmente voltou a ganhar destaque, e agora vai ser revelada qual é a conexão que existe entre o Flash e o Sonic. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man, então já mete aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. O capítulo 112 começa mostrando o Flash, que foi até o apartamento do Saitama, mas o careca simplesmente fechou a porta na cara dele. E galera, os próximos eventos são mostrados somente do ponto de vista de dentro do apartamento do Saitama. O Flash ficou muito irritado pelo Saitama ter fechado a porta na sua cara, e por isso ele começa a gritar, dizendo que se o careca não abrir a porta ele vai arrombá-la. Só que os gritos do Flash chamam a atenção do Genos, que mora no apartamento do lado, e por isso o Cyborg Demônio foi tirar satisfação com seu colega da classe S sobre o motivo dele estar gritando na frente do apartamento do seu mestre. E após uma breve discussão entre os dois heróis da classe S, tudo fica silencioso por alguns instantes. E depois começa uma grande barulheira do lado de fora, que certamente vem de uma troca de golpes intensa entre o Flash e o Genos. E por isso o Saitama abre a porta e grita para os dois pararem de lutar, e o Genos obedece prontamente e imediatamente para de atacar o Flash. E o Cyborg então pergunta ao seu mestre se ele conhece esse indivíduo que foi ali para tumultuar. E o Saitama diz que sim, que eles ficaram presos juntos no subsolo durante a batalha contra a Associação de Monstros. E após um tempinho tentando lembrar o nome de herói do ninja da classe S, o Saitama diz que ele se chama Flecha da Ferocidade da Cruz. E o Flash, ao perceber que o Saitama não lembra nem sequer do seu nome de herói, que é Flash da Velocidade da Luz, fica irritado e diz que foi até ali para cobrar do Saitama o conserto da sua espada. E aqui temos uma diferença entre a webcomic e o mangá, já que na webcomic foi o Saitama quem quebrou a espada do Flash acidentalmente, mas no mangá do Murata a espada dele foi quebrada pela Tatsumaki quando ela arrancou a base dos monstros do subsolo. Então essa cena provavelmente vai ser um pouco diferente quando o Murata for adaptar a webcomic mais pra frente. Enfim, que ao ouvir que o Flash está ali para cobrar pelo conserto da espada, o Saitama pede pro Genos ir correndo comprar uma fita adesiva para ele. E então vemos o Genos saindo em disparada para cumprir a ordem do seu mestre. E nesse momento o Flash pede ao King se ele pode, por gentileza, também ir embora, já que ele quer conversar com o Saitama a sós. E o King, como não é bobo, mete o pé dali sem dizer nada. E enquanto isso, os dois vizinhos restantes do Saitama, o Borboleta DX e o Sapo das Correntes, que estão levando o Mini Rover para passear, ficam impressionados com o fato do Saitama ter tantos conhecidos na classe S. E por isso eles começam a pensar que o Forte realmente tinha razão quando disse para eles que o careca de capa é absurdamente poderoso. Enfim, que na cena seguinte vemos o Flash e o Saitama conversando a sós dentro do apartamento do careca. E o Flash vai direto ao ponto, diz que foi até ali para que o Saitama se torne seu discípulo, já que as capacidades físicas do careca de capa são incríveis, mas a técnica e o modo de lutar dele ainda precisam melhorar, e por isso o Flash quer treiná-lo. E depois de falar isso, o Flash se levanta e pede pro Saitama seguir ele. Mas quando o Flash sai do apartamento, o Saitama faz como antes e fecha a porta deixando o ninja pro lado de fora. Mas dessa vez o Flash mesmo abre a porta e diz pro Saitama parar de palhaçada. E ele explica que ele procurou o Saitama porque está preocupado com o futuro dos heróis, já que na classe S atualmente só tem inúteis, teimosos, esquisitos, crianças e velhos, e o único que presta é o próprio Flash. E por isso ele diz que o Saitama tem potencial e pode ser um herói quase tão bom quanto ele, caso se dedique desde já em treinar e aprender as técnicas de combate corretas. Mas o Saitama responde dizendo que não tem interesse, e por isso o Flash propõe a ele um desafio. Os dois devem lutar, e caso o Saitama consiga acertar um único golpe nele, ele vai desistir de tornar o careca seu discípulo. Mas caso o Saitama não acerte nenhum golpe, ele se tornará discípulo do ninja da classe S. E na cena seguinte vemos os dois indo até uma área destinada a treinamentos que fica dentro do próprio QG dos heróis. E chegando lá, o Flash explica as regras do combate. O ninja diz que não vai usar suas armas e o Saitama vai ter 30 minutos para acertar um ataque nele. E caso o careca não consiga acertar nenhum golpe nesse tempo, ele será o perdedor do combate. Mas quando o Flash diz que o tempo começou a contar, o Saitama vai pra cima dele, e por muito pouco o ninja não acaba sendo pego em menos de 1 segundo de luta. E no capítulo 113 vemos que o Flash ficou impressionado com a velocidade do Saitama, já que apesar do careca parecer um idiota, ele tem uma capacidade física excepcional. Mas o Flash diz que essa foi a primeira e última chance que o Saitama teve de acertar ele, já que o careca atacou de surpresa. E então o Flash se coloca em posição de combate e diz que o Saitama não vai mais nem chegar perto de acertar ele de agora em diante.
Mas quando o ninja termina de dizer isso, ele percebe que o punho do Saitama está a 5 centímetros do seu rosto. E mais uma vez o ninja desvia por muito pouco. E por isso ele se irrita e começa a atacar o Saitama com todas as suas técnicas. E vemos ele usando o passe fluido das sombras, a sequência das folhas de outono, o punho da tempestade azul, o chute lâmina de vento, o chute impulso do dragão, o manto nebuloso e a palma da lua cadente. Mas nada disso faz efeito no Saitama. E o careca pergunta se o Flash vai conseguir lutar por meia hora se continuar nesse ritmo. E nesse momento o Flash age por impulso e usa sua mais forte técnica corpo a corpo, os socos da velocidade da luz. E ele acerta o Saitama em cheio com vários desses socos. Mas na sequência o Flash fica se sentindo mal, porque ele pensa que exagerou e deve ter ferido gravemente o Saitama com sua técnica suprema. E por isso o ninja pede desculpas e diz que se empolgou e acabou exagerando, mas o Saitama diz pra ele que não tem problema, ele está perfeitamente bem. E então o Flash percebe que ele não tem por que ficar sem usar armas no combate, já que o Saitama é tão forte que certamente não vai morrer com nenhum ataque que ele tente usar. E por isso o Flash muda as regras do combate e diz que vai usar a sua espada de agora em diante. E na sequência vemos o Genos, que comprou a fita adesiva e está procurando pelo Saitama, já que não conseguiu encontrar ele no seu apartamento. Mas então o Genos usa seus sensores de energia e detecta que tem duas pessoas lutando em altas velocidades ali perto. E então o Cyborg decide ir checar se uma dessas pessoas por acaso é o Saitama. E depois voltamos a ver a luta do careca contra o ninja, e vemos que o Flash está tendo que dar tudo de si para se manter longe do Saitama, mas eventualmente ele se irrita e tenta usar a sua técnica mais forte, o corte da velocidade da luz, que simplesmente vai arrancar a cabeça do Saitama caso funcione. Porém o Flash percebe que a única coisa que ele conseguiu ao usar a sua técnica mais forte foi perder outra espada, já que o Saitama defendeu o ataque com os dentes e está mastigando a lâmina da espada dele. E por isso o Flash volta a atacar com os punhos, mas o Saitama nem sequer se defende, simplesmente corre em direção ao Flash e estende o braço em direção ao ninja todas as vezes que chega perto. E mesmo o Saitama estando totalmente desinteressado na luta, o Flash mal consegue evitar os ataques do careca, e conforme os dois se movimentam, vários feixes de luz começam a aparecer, indicando que os dois estão se movendo muito próximos da velocidade da luz. Mas em determinado momento o Flash acaba cometendo um erro e se choca contra a parede, e desse modo o ninja fica à mercê do Saitama, que então dá um soco em direção ao rosto dele. E nesse momento o Flash percebe que vai morrer, mas para sorte dele o Saitama interrompe o ataque, porque o Genos, que estava assistindo a luta do Saitama contra seu novo candidato a discípulo, gritou avisando que foi dado um alerta de aparição de monstro. E no capítulo 114 o Genos explica que são 3 monstros de nível demônio e que eles já feriram vários heróis e por isso seria bom que eles fossem logo para impedir que mais gente acabe se ferindo. E o Flash diz ao Saitama que já que a luta deles foi interrompida, ele vai dar outra chance pro careca enfrentar ele mais tarde. Mas o Saitama diz que tudo o que eles fizeram foi ficar 2 minutos brincando de pega-pega e ele não quer passar por isso de novo. E por isso o Flash então se declara vencedor e diz que de agora em diante o Saitama é seu discípulo. E ao ouvir essa insolência o Genos fica muito irritado com o Flash. Mas o próprio Saitama diz que não importa, já que agora tudo que ele quer é ir dar um jeito nos monstros. E desde que esse herói que ele não lembra do nome fique de fora das suas atividades, ele não se importa com o que ele pensa ou fala. E vemos que o Flash ficou abismado, já que o Saitama até agora nem sequer decorou seu nome. E na cena seguinte vemos que tem 2 heróis da classe A e um da classe B enfrentando os 3 monstros de nível demônio, mas eles não têm a menor chance e acabam sendo derrotados. E depois é mostrado que tem um rapaz com o rosto coberto por um capuz assistindo a luta sem fazer nada. E quando os monstros enxergam ele, o rapaz diz que eles não devem se preocupar com a sua presença, já que ele só tá esperando para ver se um certo herói vai aparecer. E em seguida esse rapaz vê o Genos e o Saitama chegando, e então ele decide tirar o seu capuz. E vemos que ele é um ninja Sonic da velocidade do som, que pegou a mania de vigiar todos os monstros que encontra na esperança de que o Saitama apareça para enfrentar ele. E dessa vez ele deu sorte. Porém, quando ele olha de novo, ele vê que o Flash também está junto do Saitama e do Genos, e a gente fica sabendo que os dois se conhecem. E nesse momento, os 3 heróis e o Sonic começam a discutir e ignoram totalmente a existência dos 3 monstros de nível demônio entre eles. E por isso os monstros ficam com raiva e decidem atacar, só que antes mesmo deles se moverem, o Genos, o Sonic e o Flash desaparecem num piscar de olhos. E então vemos que o Genos arrancou a cabeça de um dos monstros e o Flash acabou matando os outros 2 usando suas shurikens, enquanto o Sonic ignorou todos e foi direto pra cima do Saitama. Mas ele leva um soco tão forte do careca que acaba sendo enterrado no chão. Enfim, que depois os 3 heróis voltam pro apartamento do Saitama e começam a falar sobre o Sonic. E o Saitama diz que o Sonic é um perseguidor chato que já atacou ele 3 ou 4 vezes.
mas o Genos fala que até onde ele sabe já foram 6 ataques do Sonic contra o seu mestre. E depois vemos o Sonic se recuperando no topo de um prédio e ele pensa que essa foi a 14ª vez que ele foi derrotado pelo Saitama. Pois é, galera, o Sonic não é fraco não, ele já sobreviveu a 14 socos do Careca de Capa. Mas ele fica pensando que mesmo que ele treine intensamente, ele não consegue perceber nenhuma evolução quando se compara com o Saitama. E depois o mangá volta a mostrar o apartamento do Saitama, e o Careca pergunta ao Flash se ele é amigo do Sonic. Mas o mais interessante é que o Flash fica preocupado com o fato do Saitama ter decorado o nome do Sonic, e por isso o Flash pensa que o Sonic deve ser mais perigoso atualmente do que ele imagina. E avançando para o capítulo 115, o Flash explica sobre como foi que ele conheceu o Sonic. Ele diz que quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi vendido pelos seus pais para um lugar chamado de A Vila Ninja. E nesse lugar os meninos eram treinados a partir dos 7 anos para se tornarem assassinos. E o treinamento imposto para eles era muito cruel, já que eles só podiam dormir 6 horas a cada 3 dias, recebiam comida sem nenhum gosto para que não sentissem nenhum tipo de prazer ao comer e também eram privados de todo tipo de informação sobre o que acontecia do lado de fora da Vila Ninja, para que desse modo eles não fossem influenciados de nenhuma forma. E outra coisa é que os meninos eram proibidos de demonstrar alegria, raiva ou tristeza, e também eram treinados para que não temessem sentir dor. E apesar das turmas serem compostas por mais de 20 alunos, eles eram proibidos de fazer amizades com seus colegas. E só podiam falar uns com os outros caso fossem em uma situação de combate. E outra coisa terrível é que aqueles garotos que ficavam abaixo da média eram castigados e recebiam treinamentos ainda mais pesados. E desse modo o Flash fingia ser mais fraco, somente para receber treinamentos mais completos e ficar cada vez mais forte do que seus colegas. Porém tinha outro garoto que sempre era castigado junto dele por também estar abaixo da média. E esse outro garoto era o Sonic, que assim como o Flash fingia estar abaixo da média para receber treinamentos mais intensos e ficar mais forte. Enfim, que por passarem muito tempo juntos, os dois acabaram desenvolvendo o mais próximo que eles poderiam ter de uma amizade. E por isso eles conversavam um com o outro em segredo, descumprindo as regras da Vila Ninja. Mas por sempre ficarem abaixo dos outros nos testes, um dia os dois foram castigados e receberam a missão de passar 30 dias em uma floresta cheia de feras geneticamente modificadas. E a missão deles era sobreviver por 30 dias até serem resgatados. Porém, o trabalho em equipe dos dois era tão bom que num único dia o Flash e o Sonic conseguiram matar todas as feras da floresta, e depois eles passaram os 29 dias restantes treinando suas técnicas de combate um contra o outro. E nesse mês que passaram juntos, o Sonic disse ao Flash que seu principal objetivo era se tornar o líder da Vila Ninja para ter a autoridade de mudar a forma como as coisas são feitas ali, já que ele quer dar aos órfãos mais liberdade e a oportunidade de terem um futuro melhor. Enfim, que vários anos depois o Flash finalmente se graduou como um ninja profissional, mas no dia da sua graduação, 8 anos atrás, o Flash decidiu matar todos os moradores da Vila Ninja para acabar de uma vez por todas com suas práticas cruéis. E o único que ele não teve coragem de matar com sua espada foi o seu antigo amigo, o Sonic. Porém o Flash já havia envenenado o Sonic um dia antes de colocar seu plano de extermínio da Vila Ninja em prática. Só que o Sonic sobreviveu ao envenenamento. E como diferente do Flash, o Sonic nasceu e viveu toda a sua vida dentro da Vila Ninja e não conhecia nada do mundo além disso, ele não soube o que fazer quando a vila foi destruída. E por isso ele continuou trabalhando como um assassino de aluguel daquele dia em diante. Enquanto o Flash se tornou um caçador de recompensas e assassinava somente criminosos. Até que 3 anos atrás a Associação de Heróis foi criada e o Flash decidiu virar um herói profissional e além de criminosos também começou a caçar monstros. Enfim, que na cena seguinte aparece o Sonic, que subitamente recebe a visita de 21 ninjas sobreviventes que estavam fora da Vila Ninja no momento em que o Flash exterminou todos os moradores de lá. E um detalhe interessante é que entre esses 21 ninjas estão o Chamas do Fogo do Inferno e o Vento do Vendaval, aqueles 2 ninjas que foram derrotados pelo Flash dentro do covil da Associação de Monstros. Enfim, que esses 21 ninjas pretendem recrutar o Sonic como o 22º membro do grupo deles, que é chamado de Equipe Ninja Celestial, e foi criado para eles irem atrás do Flash e do Blast para se vingarem. Pois é, do Flash a gente já sabe o motivo deles estarem querendo vingança, mas do Blast ainda não. E por isso os ninjas explicam que o motivo de quererem se vingar do Blast é porque 15 anos atrás ele atacou a Vila Ninja, e naquela ocasião o Blast lutou contra o lendário líder da vila, que foi o mais forte ninja que já existiu. E apesar do Blast ter derrotado o líder da vila, ele não o matou, e desde então esse ninja lendário esteve dentro de uma cápsula especial de recuperação para se curar dos ferimentos que recebeu na luta contra o Blast. Mas há poucos dias o ninja lendário terminou de se recuperar, e por isso os ninjas restantes decidiram se unir para se vingar do Flash e do Blast, como uma forma de provar ao lendário líder da vila que eles são dignos de serem seus discípulos.
já que todos os ninjas que foram treinados na vila têm um respeito e uma admiração absoluta pelo lendário ninja que liderava a vila. E então os membros da equipe ninja celestial dão ao Sonic a missão de atrair o Flash até esse mesmo local que eles estão reunidos, para desse modo o herói da classe S cair em uma armadilha. E depois vemos que o Sonic enviou uma carta para o Flash, desafiando ele para um duelo. Porém a hora e o lugar que o Sonic pediu para o Flash encontrar ele são diferentes do que a equipe ninja celestial tinha mandado. E desse modo o herói da classe S aparece no local e na hora que o Sonic tinha descrito na carta. Porém vemos que apesar do Flash ter aceitado o desafio do Sonic, ele está hesitante de lutar contra o seu antigo amigo de infância, já que ele diz ao Sonic que ele simplesmente vai jogar a vida dele no lixo caso eles lutem, mas mesmo assim o Sonic ataca o Flash. E na cena final do capítulo vemos que o Saitama decidiu ir visitar o Sonic, já que ele recebeu várias cartas do Sonic desafiando ele para duelos nos últimos meses. E ele decidiu que agora ele vai aceitar, mas somente porque ele pretende bater no Sonic e pegar uma das espadas do ninja para pagar a dívida que ele tem com o Flash, e dessa forma não se incomodar mais com o herói da classe S. E por isso Saitama segue até o esconderijo do Sonic, onde os 21 ninjas da equipe celestial estão esperando o Flash em uma emboscada. E com isso chegamos no final do capítulo 115. E por esse vídeo é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. E também considere se tornar um membro apoiador do canal, que vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo nerd. Valeu, fui!